Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala galera, maravilha! Aqui quem fala é Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçadinha. Eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui para ir pra cima! Pra cima, sabe de quem, queridinhos? Das provas de residência. É isso! Nós vamos falar das provas aqui nessa nossa temporada. É ou não é, Xandão? É isso, no clima alto cima pra animar você que tá com o na mão aí por causa da proximidade das provas. Exatamente. A gente chega agora nessa segunda temporada, alto cima, gás total. Teve uma pausinha breve aí entre a primeira e a segunda, mas a gente agora está de volta a todo vapor e temos novidades para dividir com vocês, moçadas. A gente vai acompanhar vocês nesse período das provas de residência, agora você quer ser residente em 2022, então acompanha com a gente. A gente vai só dar uma recapituladinha na primeira temporada e aí a gente entra. Vamos lá? Vamos demais! Então, muito bem. Para você que caiu de paraquedas aqui, a gente vai trazer um breve resumo de como é que foi a primeira temporada do podcast Projeto R1 São Paulo. O que aconteceu? A cada episódio a gente entrevistava pessoas que obviamente foram bem-sucedidas nas provas de residência e conseguiram a tão sonhada aprovação numa instituição renomada, numa instituição top aqui em São Paulo. É isso, Xandão. E aí eu te pergunto, teve algum herói? Pela primeira temporada a gente entrevistou algum gênio, alguém que magicamente passou nas provas? Como é que foi, cara? Não teve herói, não teve gênio, teve gente muito esforçada, gente motivada, gente que sabia o que queria. Isso teve aqui. Todo o resto eu acredito que foi consequência da pessoa saber o que quer, mas não foram trajetórias lineares, né, Mikael? Se a gente for ver, recapitular ali, teve muitos altos e baixos, teve gente com muita dificuldade, teve gente que fez direto da faculdade, teve gente que fez depois, teve gente que começou a preparar desde o quinto. Teve de tudo para mostrar para vocês que não existe um caminho certo só até o sucesso, até a aprovação. Para você que está aí agora na reta final das provas, talvez você esteja pensando: não acho que está mais no momento de eu revisar aí o que eu poderia ter feito. Agora eu quero saber daqui para frente o que eu vou fazer. Então, beleza. Se você está nesse momento, fica com a gente, que a gente vai falar muito disso aqui na segunda temporada. Se você não está nesse momento, Spotify, Deezer, Google, Apple, o nosso podcast, a primeira temporada, está em todos, então vai lá, assiste, que aquele conteúdo ali vai valer pro resto da vida. Exatamente. Vale a pena demais para inspirar vocês para as jornadas que vêm pela frente, os desafios. Vale a pena para vocês se inspirarem, saberem como que gente boa, gente que deu certo, fez o que tinha que ser feito, para que vocês possam replicar, né? E eu adianto, a gente recebeu muito retorno da galera, dizendo que, os episódios foram massa, ajudou demais na motivação, a manter o foco, a voltar a acreditar num sonho. Então é isso, moçada. Mas sem mais delongas, vamos revelar agora para vocês o que é que vai acontecer nessa segunda temporada. Maravilha. Conta pra nós, Mikael. Olha, a primeira grande novidade, meus queridinhos, minhas queridinhas áudio espectadores, é que nessa temporada a gente não vai trazer histórias dos residentes, né? Agora nós estamos na reta final e a gente quer estar mais próximo de vocês nessas etapas, nesse período, essa reta finalíssima aí para as provas. Então a gente vai falar dos editais das principais instituições, de revisão, Xande, de motivação, de prova prática, de entrevista, de muito mais. Boa, Mikael, boa. Eu vou falar que se eu estivesse fazendo as provas, eu ia querer ouvir cada episódio desse podcast. Pelo menos durante minhas viagens de avião, eu estava precisando de alguma coisa assim. Com certeza, enquanto vinha para São Paulo para me animar. Até porque as dicas não vão ser só sobre as provas, né, Mikael? Exatamente. Queridos, não é só prova. A gente quer estar aqui para vocês também para dar aquele apoio, aquele suporte emocional e motivacional também para vocês. Porque ouvimos isso de vocês. É isso que vocês falaram. O podcast Animal me deu um puta gás, obrigado, ajudou muito. Então é isso. A gente vai trazer conhecimento, mas também vai trazer o gás que vocês precisam. Esse período, moçada, é estressante, é difícil, a gente sabe. Mas vocês não estão sozinhos.
vocês estão com a gente. É isso. E para dar esse suporte, Micael, nada melhor do que trazer a galera que está com eles o ano inteiro, né? Nada de dinossauro aqui, nada de Alexandre e Micael da Medway. Ninguém mais conhece esses caras. Vamos trazer a galera que estava com eles ali, entendendo as dúvidas, as dificuldades, as vitórias em cada momento da jornada, que são os nossos professores. É claro, aquela galera que acompanhou você o ano inteiro. Exatamente. Nosso time de peso aqui da Medway vai marcar presença na vida de vocês aqui no podcast, moçada. Como o Alexandre bem disse, vocês vão estar em ótimas mãos. Não que as nossas mãos não fossem boas, né? Mas vocês vão estar em mãos ainda melhores, em vozes ainda melhores, para poder ajudar vocês em todas as plataformas aqui. Então vocês vão ter novas carinhas agora aí nas imagens do podcast. Então, a gente não vai ser mais o host. Exato. Mas é só um até logo, né? É só um até, óbvio. É um até logo. E eu fico honradíssimo de apresentar para vocês quem serão os novos hosts desse podcast. Vamos lá, chega mais Aninha, Ana Caroline, que vocês conhecem tanto na Clínica Médica e na mentoria. E o Marquinho, ou Marcão, o Marcão, Marcos Marangoni. Marquinho depois da dieta. Marcão antes. Nosso líder da ginecologia obstetrícia, é com eles que vocês vão seguir daqui para frente. Mas chega mais, queridos, vamos conversar com eles. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Fala, galera, tudo certo? Eu sou Ana Caroline, Aninha para os mais íntimos, né? Sou formada na Federal de Santa Catarina, talvez a melhor federal do país, não é mesmo, Alê? Talvez porra nenhuma, Ana. Com certeza. Bom, terminei minha residência de clínica médica aqui na USP São Paulo e tô com vocês na Medway discutindo vários temas de mentoria, de clínica médica, né, Marcão? Com certeza, aprendo muito com as suas aulas, inclusive, Aninha. Umas coisas de trombólise, umas coisas de TEP, fico impressionado. O ginecologista é sempre uma surpresa, clinicamente. Muito bom. Eu sou Marcos Marangoni, o Marcão. Sou ginecologista formado pela Unicamp, mestre pela Unicamp também. E sou professor aqui da Medway, amo falar de GO, falo de GO o tempo inteiro, então vou tentar não contaminar as pessoas aqui com essa infecção chamada ginecologia obstetrícia que eu amo tanto. Animal. Queridos, sejam os dois muito bem-vindos a essa puta responsabilidade que tá agora com vocês, de encantar essa galera, de agregar para essa galera. Vocês vão fazer muito melhor do que a gente fez na primeira temporada. Então, para vocês, queridos, que vão nos dar o prestígio de continuar acompanhando o Projeto R1 São Paulo, eu deixo um mega abraço, aquele puta abraço. E, Xandão, quem sabe de vez em quando a gente não dá um hello aqui pro pessoal, só pra... Um rolar. Hola, que tal? Como estão? Quem sabe? Acho que sim. Acredito que sim, hein? Então vamos deixar a galera nas mãos aqui do Marcão e da Aninha. É isso aí? É nóis. Valeu, moçada. Valeu. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Pessoal, a gente está muito feliz em estar aqui com vocês. É uma honra imensa pegar esse bastão das mãos do Mika e do Xande. É um podcast incrível e acho que eu e a Aninha temos bastante para acrescentar aqui, não temos não, Ana? Com certeza, Marcão. Uma honra e uma baita de uma responsabilidade, né? Eu não vou começar falando palavrão, porque é o primeiro episódio, eu tenho que com certeza, vozes aveludadas, né? Pra ouvir no trânsito. É aquela coisa mais tranquila, né, Aninha? Com certeza. Aninha, pra abrir oficialmente essa nova temporada do podcast Projeto R1 São Paulo, hoje a gente vai falar de ninguém menos do que
da USP São Paulo, do processo seletivo para residência médica. Saiu o edital da USP São Paulo 2022 e a gente vai conversar sobre isso, não vai não? Isso aí, Marcão. E para começar a falar sobre esse assunto, é muito importante que a gente lembre vocês que as inscrições para a prova de residência médica na USP já estão rolando e elas vão até o dia 26 de outubro, às 16 horas. Então, se tu ainda não garantiu tua inscrição, corre lá pro site da TQO, nome bonito, que é a empresa que organiza esse processo seletivo. E não dá bobeira, viu? A gente vai colocar o link aqui na descrição do episódio para ajudar vocês a não perder essa inscrição, beleza? Ô, Aninha, e falando na inscrição, tem o grande medo de todo adulto jovem é o boleto, né? Nada mais... cringe, Marcão, é cringe. É cringe. Nada mais, nada menos que 620 estalecas. 620 reais. Não pode deixar de pagar o boleto, né? Às vezes a pessoa emite o boleto, faz a inscrição e esquece de pagar. Esqueceu de pagar, não pode prestar a prova. E aí todo o seu estudo não adianta, porque você tem que ir lá fazer a prova, né? O que tem que fazer então, Ana? Pagar o boleto. Pagar o boleto. É isso aí, galera. E assim, a USP é uma das instituições mais visadas para fazer residência, né? Tanto aqui em São Paulo quanto no Brasil, de maneira geral. E até por isso é normal que a gente sinta uma pressão, que a gente se sinta mais carregado mesmo, com medo dessa prova. E para tranquilizar um pouco vocês, hoje a gente vai trazer algumas informações sobre a prova aqui e também a gente vai trazer o relato do João Gabriel. O João Gabriel Fragoso hoje trabalha no time de clínica médica e ele fez prova ano passado e atualmente ele é R1 de clínica na USP. Boa. Bora ouvir o que ele tem para falar com a gente sobre como ele estava se sentindo no dia da prova da USP. Eu lembro que, assim, por acaso, né, a prova da USP foi uma das provas na qual eu tive a menor cobrança em cima de mim mesmo para passar na prova. Eu já tinha feito algumas outras provas antes. A prova da USP, eu acho que ela foi uma das últimas provas, se eu não me engano, ela foi no dia 3 de janeiro, então foi logo depois do Réveillon. Eu tinha passado o Réveillon em Vitória e depois vim para São Paulo fazer a prova. E eu tinha na minha mente que eu não tinha que me obrigar a passar na USP, né, por ser uma instituição tão grande. E acabou que isso foi até uma grande vantagem para mim. Foi uma das provas na qual eu cheguei mais tranquilo, não tive aquele frio na barriga, aquele tremor que a gente tem na véspera de prova. E acho que isso foi um grande aliado durante a realização da prova, né? Boa! Nossa, Marcão, que depoimento, hein? Nossa, nem me fale. Como que você se sentiu, Ana, no dia da prova da USP? Nossa, foi super difícil, assim, eu lembro, era a instituição que eu mais queria, né, por muito tempo eu fiquei em dúvida, assim, sobre qual instituição eu ia prestar, porque a gente acaba tendo que conhecer realmente a instituição, tem que ir muito além do nome, né, às vezes a gente se prende no nome e deixa passar alguns detalhes importantíssimos, por exemplo, clínica médica, aqui em São Paulo, a gente não passa nas especialidades como é a maioria das residências de clínica médica no país, né, mas na USP a gente não passa, então conhecer essas nuances do serviço é super importante. E no dia da prova eu tava mega nervosa, mas por incrível que parível, quando chegou na hora, assim, baixou uma paz, acho que era um espírito assim, Marcão, tipo, vai lá e brilha, arrasa. Eu arrasei? Claro que não, passei na primeira fase na nota de corte, mas foi isso aí, era o que precisava. Depois a segunda fase foi uma virada de chave, mas ainda assim eu saí assim, totalmente desestruturada da prova, saí bastante decepcionada, achando que tinha mandado super mal, e na verdade a gente não sabe como a gente foi até sair o gabarito, né, Marcão? Super, mas ó, você falou que não foi um sucesso, passou na primeira fase, já é um sucesso, putz, brilhou. Com certeza, mas eu queria, vou tirar primeiro lugar. Mas o que importa é estar lá dentro, né? Com certeza. Quando eu prestei a prova da USP também foi uma semana depois da prova da Unicamp, então acho que eu tive esse primeiro impacto da Unicamp, que eu tava muito estressado, e pra prova da USP eu consegui chegar um pouco mais relaxado, um pouco mais concentrado no que fazer, sabe? Acho que a primeira prova ela é muito impactante, né, quando a gente tá prestando. E as próximas a gente consegue lidar um pouco melhor com essa parte da angústia, né? Desse nervosismo. Total. Até algumas pessoas sempre perguntam, né? Vale a pena fazer uma prova antes? Não vale a pena? E vale exatamente por isso, assim. Se você é uma pessoa que costuma ficar mais nervosa no pré-prova, quebrar o gelo, ter uma prova que você não quer tanto antes daquela que de fato é o seu sonho, né? Onde você quer prestar a prova, pode fazer total diferença pra conhecer aquela emoção, né? Com certeza. E para ajudar no nervosismo também tem que estar preparado, né? Vamos falar um pouco sobre a primeira fase, tá bom? Esse ano a USP divulgou, a primeira fase vai ser no dia 27 de novembro e vai durar 4
horas. A gente ainda não sabe os locais de prova, mas no edital tá lá que vai ser disponibilizado esse local, os candidatos vão saber desse local até 20 dias antes da prova, para uma programação direitinho aí. E nada de ficar nervoso com isso, né, Marcão? Isso acontece, assim, todo ano. A maioria das bancas, na verdade, não disponibiliza o local da prova. Eles não sabem quantos alunos vão se inscrever, não sabem se o local que eles estão reservando vai comportar tudo isso ou não. Aí a galera começa a ficar nervosa, nossa, onde é que eu vou ficar? Geralmente, eles mantêm o mesmo local das provas, mas isso não é para ser um estresse, fica tranquilo que 20 dias antes vai estar lá. Mas um motivo de estresse pode ser o número de questões, ou não, né? O aluno que se prepara bem, que resolve bastante questões antes, que faz muitas provas antigas, acaba sabendo que vai encontrar pela frente. E quando a gente fala da prova da USP, esse ano vai ser uma prova objetiva de múltipla escolha. Assim como ano passado a gente não vai ter dissertativa, que era o padrão da USP, né? Até 2016 a gente tinha só questões dissertativas. E ela vai ser composta por 100 questões. O povo treme na base quando olha aquelas alternativas da USP. A gente sabe que é uma das provas, não diria mais difícil, porque cada instituição tem a sua peculiaridade, né? Mas sem dúvidas impõe bastante medo na hora da prova mesmo. Cada grande área, então nós temos 5 grandes áreas, né? Cada grande área vai ter o mesmo número de questões, então 20 questões de preventiva, 20 questões de GO. E o gabarito final, pós-recursos, fica disponível a partir do dia 2 de dezembro. Aqui eu acho que vale dar uma dica pra galera, Marcão. Apesar de a gente ter esse gabarito final pós-recursos só no dia 2 de dezembro, a gente tem um período para recursos, né? E os recursos na USP, geralmente, eles podem ser feitos apenas presencialmente, especialmente na segunda fase. Então, é importante estar atento a isso também, ficar um tempinho a mais aqui em São Paulo para considerar a abertura desse recurso. Na prova objetiva não tem tanto risco porque outras pessoas acabam entrando com recurso por você, né? E lembrando que se anular para um candidato, anula para todo mundo, se mudar o gabarito de um, muda o gabarito de todo mundo. Mas é um detalhe aí que vale a pena cuidar pensando numa segunda fase, né? Você entrou com recurso, Aninha? Eu não, Marcão. Eu entrei no Tu meu ano, fui lá na USP, entrei na faculdade, falei, oi, moça, quero o meu recurso aqui, ó. Você entra no computadorzinho lá, olha as questões, consegui olhar minha prova e entrar, redigir o recurso que eu quis, assim, bem organizado. Boa. Eu cheguei a fazer a vistoria de prova da segunda fase, assim, e realmente é uma oportunidade até de checar o gabarito, né? Sim. De trazer novidades aqui pra casa, mas, de fato, a gente tem que se programar pra isso, porque pode fazer a diferença, né? A gente tem vários depoimentos de pessoas que mudaram, assim, eu tenho um amigo de residência mesmo, da minha panela, que ele subiu 9 pontos com recurso na segunda fase. Ele tinha tido uma questão inteira anulada, enquanto na verdade, uma questão de GO ainda, Marcão. Olha. Enquanto na verdade as coisas estavam todas ali, ele simplesmente foi anulado, enfim, um erro do processo. Mas algumas pessoas podem estar assustadas, porque a prova do ano passado foi de 120 questões, esse ano mudou, realmente, voltou a ser 100 questões, que era o mais tradicional, né? Olha como é que foi a experiência do João Gabriel ano passado fazendo a prova com 120 questões. No meu ano, né, a prova da USP foi um pouco diferente do que ela costuma ser, né? A gente teve uma fase única. E o fato de ter sido uma fase única já foi uma coisa que gerou bastante medo na maioria dos candidatos, né? Porque você, de cara, teria que tirar uma nota muito alta para poder passar, né? Na época, 2020 ou 2021, foi composta por 120 questões. Então, a gente tinha 120 questões aí divididas nas 5 principais áreas que a gente tem, né? Então, cirurgia, GO, pediatria, preventiva e clínica médica. E foi uma prova bastante extensa, se não me engano, foram 5 horas para a gente fazer essas 120 questões. Bom, pessoal, a gente já sabe que não vai ser fase única a prova da USP, né, Aninha? Vão ser 2 fases, vão ser 3 fases, na verdade. A primeira fase, a gente já falou, é objetiva, a segunda vai ser multimídia, mas calma que a gente já chega nela. Importante a gente falar que é o tempo, às vezes, um grande inimigo da pessoa que está prestando a prova, né? Com certeza, Marcão. Não conseguir administrar o tempo pode fazer você perder questão, apesar de você saber o conteúdo.
O João, por exemplo, ele conta, também vocês vão ouvir agora, ele conta que ele não conseguiu controlar direito o tempo na prova dele da Paulista, da Unifesp. E isso atrapalhou, mas ao mesmo tempo ajudou com que ele se organizasse, com que ele levasse esse aprendizado para a prova da USP e fez a diferença. Olha, com certeza acho que o tempo foi uma das partes mais difíceis dessa prova da USP em específico. Eu lembro que esse ano da prova da USP eu tinha passado por uma experiência muito ruim na prova da Unifesp, né? Esse ano a prova da Unifesp também teve uma prova de 100 questões em 3 horas, e a prova da USP foram 120 questões em 5 horas, se eu não me engano, mas eram questões bem extensas. E na prova da Unifesp que eu tinha feito antes, eu já tinha passado bastante aperto para conseguir terminar a prova a tempo. Então, para a prova da USP, eu fui um pouco mais esperto com relação a isso. Bom, Marcão, de fato, né, saber controlar o tempo é imprescindível. E aí, a gente não ia deixar de dar algumas dicas para vocês que estão aí nos ouvindo, né? Eu acho que a primeira dica, assim, a dica fundamental para treinar tempo é, de fato, treinar. Então, estar em casa, simular a prova na íntegra, como você faria no dia, limitando o horário, considerando a passagem para o gabarito, porque essa é uma etapa fundamental, assim. Eu lembro que eu tradicionalmente costumava fazer as provas fazendo ela e depois fazendo ela uma segunda vez, assim, mais rapidinho, confirmando aquelas que eu tinha certeza e revendo aquelas que eu tinha ficado em dúvida, que eu já tinha sinalizado previamente. E isso me pegou de um jeito, porque na prova da USP São Paulo e particularmente da Santa Casa também, eu não tive esse tempo para fazer a prova 2 vezes, muito pelo contrário. Então isso acaba gerando uma ansiedade, né? Então é muito importante que a gente simule o ambiente real de prova em casa e acabe se desafiando, identifique se esse tempo realmente é pertinente pra gente ou não, quanto tempo a gente pode consumir naquelas questões mais difíceis, né, Marcão? Tipo, poxa, vai lá, tô em dúvida, marca, deixa pra rever essa questão depois no final, se sobrar tempo. Se você já achou ela difícil, já é uma questão que tu tem mais chance de errar, não se prejudica no futuro em relação a isso, né? E acho que outra dica super válida, assim, outras 2 dicas, na verdade, é não inventa de passar as questões pro gabarito a lápis para depois passar a caneta. Você tá perdendo um tempo... Amador. Total. Tá perdendo um tempo preciosista, assim, super precioso, corrigindo. Tá perdendo um tempo muito precioso que você tá ali, pode estar raciocinando em cima de uma questão e, na verdade, você tá simplesmente passando a limpo o gabarito. Então, reserva cerca de 30 minutos no final da tua prova para passar limpo pro gabarito. Se for necessário, checa mais uma outra questão que você ficou em dúvida. Mas não gasta esses tempos preciosos com coisas que não vão ajudar no teu desempenho, né? Excelente, Aninha. E quando você fala isso de treinar em casa, eu acho que é isso, né? Desligar o celular, sentar, colocar cronômetro, né? Levar suas coisas ali para você fazer a prova naquele momento. Então, é ritual, né? Uhum. Esse ritual. E é importante também, Aninha, salientar que não é só o tempo que às vezes atrapalha, né? Você precisa conhecer o estilo daquela prova que você está prestando, né? Uhum. Como que aquela banca gosta de cobrar aqueles assuntos, né? A USP, a gente sabe que tem uma característica mais de cobrar um padrão de raciocínio clínico, com casos clínicos, né? Não é tanto aquela decoreba, aquele enunciados rodapé mais de livro. longos, né, Marcão? Com muita imagem. Muita imagem vem com tudo aí, e mais agora ainda com a segunda fase multimídia, né? Imagem nunca foi tão importante pra gente estudar, né, Aninha? Então, saber essas características da prova em si, né, da banca que tá te avaliando na hora da prova, mesmo da primeira fase, são fundamentais. O João traz um relato bem legal, escuta aí. Foi uma prova bem longa, bem cansativa, enunciados longos, perguntas difíceis, perguntas que exigiam bastante atenção para você não errar, perguntas com respostas que muitas vezes cabiam recurso, mas não foram recursos aceitos, então foi uma prova bastante difícil. Foi difícil controlar o tempo. Eu lembro que normalmente eu começo pela prova de preventiva, que é a prova que é um pouco mais pesada do ponto de vista de raciocínio, de leitura, de conta. E eu lembro que eu comecei pela prova de preventiva nessa prova também, e o que eu fiz foi, eu fui pulando as questões que eu achava mais difícil, e no final, assim, eu tinha pulado várias questões, então eu acabei a prova a primeira vez, né, assim, a gente costuma falar que a gente acaba a prova, mas tem muita questão para trás. Eu acabei a prova a primeira vez, eu tinha algum tempo ainda, talvez eu tivesse mais umas 2 horas,
E aí eu fui voltando e olhando com calma, e a prova da USP é uma prova que ela tem bastante detalhes, né? Então, à medida que você vai lendo o enunciado, é uma prova que você tem que ir sentindo que você está pegando os detalhes. Se você for fazendo a prova no modo automático e não for percebendo que você está vendo nuances, eu acho que isso é um ponto negativo. Talvez você não esteja conseguindo pegar o feeling da prova, né? Então, à medida que eu fui fazendo, eu fui vendo que eu estava sentindo esses detalhes, essas coisinhas que às vezes uma coisinha no enunciado que te indica para uma resposta, para alguma coisa específica. E como eu fui sentindo isso à medida que eu fui fazendo a prova, eu fui ficando mais confiante, né? Então, falando, cara, eu acho que eu percebi isso, acho que alguns dos candidatos não vão perceber isso. E isso foi me levantando para ao longo da prova. Mas foi bastante cansativo a prova. Aninha, a gente conversou já sobre como é pra treinar, começamos a conversar sobre como é treinar em casa. Mas e na prova? O que é pra levar no dia da prova? É pra levar comida, levar água, levar lanche, o cachorro? O que é pra levar, Aninha? O que você levaria? Periquito, né? Se você fosse fazer uma viagem pra uma ilha o que você levaria? Você levaria? Com certeza caneta, Marcão. E caneta esferográfica preta ou azul. Isso é bem importante. Tem banca que aceita só caneta de uma cor, tá? Então checa isso no edital também. E tem gente vendendo na porta R$8 a Tem, não, uma fortuna. Fortuna, não deixe de levar. E ainda mais, assim, quando a gente tá pensando o que a gente tem que levar, caneta é imprescindível, mas sempre vem essas coisas que tu perguntou, né, Marco? Vou levar água, vou levar comida. E aí a gente volta um pouquinho naquilo que a gente tava discutindo em termos de ritual. Acho que essa é uma característica muito peculiar, assim. Vão ter pessoas que vão querer levar muita coisa, outras pessoas já vão estar acostumadas a não levar nada. Eu, por exemplo, no momento da prova, eu costumo ficar muito ansiosa, eu tinha tendência de ficar mais nervosa, e eu acabava não conseguindo comer nada, assim. Se eu comesse, era como se eu estivesse tirando a minha atenção da resolução de provas. Então, eu levava água, assim, caso precisasse, e mal bebia água também, mas eu não ia no banheiro no meio da prova. Mas acho que isso é super importante, assim. Só que, de fato, se você tem por hábito em casa, tá bebendo alguma coisa, tá comendo alguma coisa, mantenha esse hábito na tua prova, porque vai ser super importante. Só que capricha no hábito, né? Por exemplo, não adianta ficar em casa resolvendo a prova tomando um cafezinho. A menos que você queira levar um café gelado pra tua prova, tu não vai ter disponível o café na hora Um creme de mascarpone, né? Não vai estar disponível. Vai azedar o seu mascarpone na prova, né? Total, não vai estar. Mas se você tem por hábito assim, nossa, me desestresse, eu acho que eu me concentro mais quando eu tô comendo alguma coisa. Então, de fato, leva. E eu acho que alguns cuidados, assim, águas. Qualquer coisa líquida, na verdade, embaixo da cadeira, não corre o risco de molhar o teu gabarito com isso. E ao mesmo tempo, assim, tudo que for levar, considera que assim como vocês estão levando, o coleguinha do lado pode estar levando também. Então é importante no ritual de casa, de preparação, ir se acostumando com sons externos. Sons de gente abrindo um pacote de salgadinho, chupando bala o tempo inteiro, mastigando assim. Perdão, galera. Uma britadeira, né, Aninha? Não pude... Total, uma escola de samba do lado, como foi a na bateria USP. das escolas, né? Acontece. Então a gente tem que estar preparado com esses ruídos externos também. Boa, Aninha. Falamos da primeira fase e vamos falar agora da segunda fase. Ano passado, a USP São Paulo não teve prova de segunda fase, mas esse ano o edital já trouxe que vai ter prova e vai ser prova multimídia. Aliás, aliás, Aninha, essa coisa da segunda fase, né? Vai ter ou não vai ter, vai ser multimídia, habilidade, acrobacia, é sempre uma questão que deixa todo mundo muito angustiado, né? E a pessoa nessa indecisão, vai ter prova prática na instituição que eu vou prestar? Vai ser prova de habilidades? Vai ser multimídia? Como vai ser esse esquema? A pessoa faz o pior erro que ela podia cometer, que é postergar o estudo até a saída do edital. Isso é um erro, né? A gente tem que se preparar para a segunda fase, independente de como ela vai ser. Total, Marcão. E um outro erro, assim, que as pessoas acabam achando que são dois processos seletivos distintos, né? A prova de segunda fase, ela nada mais é do que uma prova teórica aplicada, seja com interpretação de imagens na prova de multimídia, seja com testagem de habilidades na prova estilo OSCE. E aí é muito importante porque a galera às vezes acha que tá estudando para prova prática e tá desperdiçando tempo de estudo para prova teórica, sendo que não é isso. Estudando para prova prática, na verdade a gente tá fazendo uma revisão mental, a gente está consolidando alguns conhecimentos, deixando eles organizados na nossa memória de maneira mais sistematizada. Então, só ganha quem está se preparando para a prova prática desde o início.
Mas eu acho que, assim, outro detalhe que a gente tem que cuidar é que a galera nem sempre presta só uma prova, né? Tem os loucos de plantão que vão prestar só uma prova, mas a galera acaba prestando, na melhor das hipóteses, até 3, 5 instituições principais, como a gente discute bastante na mentoria, mas tem a galera que vai prestar todas, só não presta mais porque senão o dinheiro acaba, né, Marcão? Mas a galera que acaba se preparando para mais de uma prova, é muito importante que cuide, assim, porque às vezes a USP não vai ter prova prática, mas outras instituições vão ter. O João, por exemplo, além de prestar a USP, ele prestou também em Santa Casa, que teve prova prática no passado, e prestou a Unifesp e IANSP, que tiveram prova de multimídia. E ele conta pra gente um pouquinho também como é que foi essa experiência. Bora ouvir? Houve uma preparação, é uma preparação que não é tão intensa quanto a preparação que a gente faz para a prova teórica em si. Pelo menos para mim não foi uma preparação tão boa, né? A gente acaba deixando mais para o final, mas com certeza é uma coisa que vale muito, assim, que é muito importante. Você, ainda mais hoje em dia, que quando a gente acaba dividindo a prova, a gente consegue dar um salto de posições por e bem numa prova prática, é muito relevante, acho que estudar essa parte. Marquem bem essa expressão, salto de posições, achei incrível, assim, ó. Pessoal, pra quem ouviu, sabe que a segunda fase faz diferença. Quem passa na nota de corte ali nas últimas posições, se brilhar na prova prática, chega nas posições ali do topo e é chamado para o processo seletivo, é chamado para assumir a vaga. E não é só o João que tem esse depoimento, né, Marcão? Eu passei na nota de corte e estamos aqui, plena, maravilhosa, com a residência de clínica médica, graças à segunda fase. Então, apesar de às vezes a gente ficar muito nervoso com essa etapa, né, ela acaba colocando muita gente para dentro também. E não é só isso, é por isso que a gente bate tanto na tecla, assim, da preparação com tudo que o CR Medway pode oferecer, seja para preparação para a prova estilo habilidades ou para a prova de multimídia, né? Também porque a prova vale muito, não vale, Marcão? Vale bastante, Aninha. Pessoal, no caso da USP, a prova da segunda fase, a prova multimídia, tem peso total na composição final da nota de 4. É peso 4 a nota. Então, vale 40% do total, né? É muita coisa, sabe? Pra gente desprezar ou deixar pra estudar quando sair o edital. Você se prepara o ano todo pra um estilo de prova, que é 50% da sua nota, e aí os outros 40% você vai deixar pra estudar ali de última hora, né? Então, você tem que se preparar, tem que fazer essa conscientização de que a segunda fase, a prova de multimídia, é tão importante quanto a primeira. E o que é quando a gente fala multimídia, né, Aninha? Multimídia, as provas de multimídia nada mais são do que o aluno ter acesso à imagem, a som, a vídeo, de qualquer coisa relacionada ao caso clínico. Então pode ser um sinal semiológico, pode ser um achado de exame físico, pode ser uma lâmina histológica, pode ser um sopro cardíaco, pode ser qualquer coisa, né? Total. O aluno tem acesso àquele material e responde informação, responde aquelas perguntas a respeito daquele caso clínico. E aí sempre bate o desespero, né? Nossa, mas como vai ser essa prova de multimídia? Será que ela vai ser no estilo Unifesp, que são provas de que são questões de múltipla escolha? Será que ela vai ser no estilo IANSP, que é uma apresentação de várias questões num telão para o aluno responder questões dissertativas? Ou será que vai ser no estilo Unesp, que traz pra gente questões de múltipla escolha, mas com desafios? Então, dependendo da resposta que você vai dando na questão, você segue uma cronologia ou outra de prova, se está acertando, se está errando as questões, você é desafiado com mais ou menos questões. E a gente ainda não tem bola de cristal, né, Marcão? O John não talvez saiba dessa informação. A prova de preventiva talvez ele saiba. Talvez ele tá guardando lá as 7 chaves, mas a gente ainda não tem essa informação. Mas as expectativas são muito positivas. Olha lá, no edital eles falam que a prova de multimídia vai ser composta por 10 questões audiovisuais, então a gente entende que vão estar explorando tanto imagens estáticas quanto imagens dinâmicas, com vídeo, com áudio e tudo mais. 2 para cada uma das 5 grandes áreas, então 2 de preventiva, 2 de GO e assim por diante. E eles vão exigir respostas curtas em computadores, possivelmente individuais, e que você vai ter tempo para fazer essa prova de apenas 1 hora. E aí pode bater o desespero, né, Marcão? Mas se todo mundo respirar fundo, começa a perceber algumas similaridades com as provas mais antigas da USP também. Então, por exemplo, a prova da USP, até 2 anos atrás, ela tinha questões dissertativas. Isso foi mudado possivelmente por conta da pandemia, a gente não sabe se ela vai manter a tradição de
de acabar com as provas dissertativas, mas de fato teve essa mudança. E aí, agora, na prova de multimídia, a gente tem o quê? Exatamente questões dissertativas. Então, quem parou de estudar, quem abandonou, tipo, nossa, essas questões discursivas são muito difíceis, eu não vou olhar mais lá para elas, corre lá, levanta todas as questões de novo, porque, de fato, vai ser esse o tipo de padrão de cobrança que a gente espera que a USP vai explorar de vocês nessas provas de multimídia. E mais do que isso, né, Marcão? As provas de habilidade da USP já eram muita multimídia, já era muita teoria aplicada, né? Parece que a USP tá buscando esse retorno de pré-pandemia, né? De uma forma mais ajustada, mas parece muito que eles trazem essas características de novo com sem questões objetivas, Isso. de novo com as questões dissertativas, esse padrão na multimídia que já, é o que você falou, já era trazido nas provas práticas, né? Parece que a banca é tradicional mesmo, Total, né? Quer total. fincar o pé. No meu ano, assim, Marcão, eu lembro que a nossa prova de clínica médica da prova prática era uma estação que a gente assistia um vídeo em que a gente tinha um médico examinando um paciente e a gente tinha recursos auditivos, assim, também, pra gente descrever o que estava naquele exame físico. Na prova de preventiva era interpretar um genograma, totalmente discursiva, não tinha nenhuma interação com o examinador. Na de cirurgia era ver um vídeo de um dreno de tórax e falar por que aquele dreno ainda estava borbulhando. Então é total o que a gente ainda espera para que aconteça agora, né? Que eles mantenham essa tradição de maneira muito mais comedida por conta da pandemia, mas mantendo o nível da prova, né? Porque eu acho que isso foi uma coisa que pegou. A galera que tá fazendo prova em casa sabe que das últimas, a prova de 2021... teve um nível altíssimo, assim, foi uma prova muito difícil. E por não ter esses recursos, né? Não tinha segunda fase, não tinha prova de multimídia, então a tendência é que a banca dificulte mais mesmo. Mas, até o momento da gravação desse podcast, a gente também ainda não sabia o local que ia acontecer essa segunda fase, que é uma outra preocupação que a gente pode ter, né? O que a gente sabia é que essa prova vai rolar no dia 19 de dezembro de 2021. A galera vai estar lá comendo panetone, pensando no Natal, fazendo prova. E nós aqui também na média, né? Total! Ansiosíssimos com as provas de segunda fase. É isso aí. Aninha, por fim, processo seletivo da USP 2022 vai contar também com a análise curricular e entrevista. Essa última etapa, tanto a análise curricular quanto a entrevista, somam um peso 1 final, na média, na sua nota final aí, então fechando os 10 pontos. Quando que ela acontece? Acontece entre os dias 8 de dezembro e 3 de janeiro. Os candidatos nessa fase vão ter que mandar suas informações curriculares pelo site da USP ou da TQU. Como aí... tu fala bonito, Marcão. Ah, nossa. Fiz anos de inglês. Não sei se é inglês, acho que é japonês, não Pode sei. ser. Enfim, o candidato manda. O candidato manda entre 8 de dezembro e 3 de janeiro as informações curriculares lá para o site da USP ou para a empresa TQU. E a entrevista, né, quando o candidato se apresenta para a banca, acontece entre 10 e 14 de janeiro de 2022 para os convocados. Lembrando que 14 de janeiro de 22 é uma data muito especial, que são os meus 30 anos. Ai, Deus. Galera, se tu ainda tá com alguma dúvida sobre o que deve colocar nesse currículo, o primeiro passo é sempre olhar o edital, tá? Lá no edital vai estar muito bem destrinchado quais são os critérios avaliados, o peso que cada um deles vai ter nas diferentes especialidades. A gente sabe que as provas de residência daqui de São Paulo, de maneira geral, elas cobram algumas coisas bem peculiares. Desde participação em centro acadêmico, participação, ter uma carreira de atleta, assim, participação... Liga, né? Isso, participação em ligas, projetos de trabalho voluntário, e tudo isso você consegue saber olhando o edital. E mais do que isso, o João pode contar pra gente como é que foi um pouquinho dessa arguição curricular que ele enfrentou, né? Olha lá. Bom, com relação a currículo, principalmente na prova da USP, falando especificamente da clínica médica, que é a minha área, a USP ela faz uma coisa muito legal, que eu acredito que quase nenhuma instituição faça, que é fazer uma arguição curricular completa e que transcende a medicina. Mas assim, transcende a medicina em que aspecto, né? Eu sempre fui uma pessoa que, além da medicina, eu gostava de fazer outras atividades. Então, eu praticava esporte, eu treinava jiu-jitsu, eu tocava, eu tive uma banda, toquei muito tempo. Então, a USP, ela levava outras características que não só a medicina encontra no currículo.
E isso foi importante para mim. Então, por exemplo, eu consegui expor, né, que eu treinava jiu-jitsu, acho que fazia 7 anos na época. Isso contou ponto para mim dentro da residência. Trabalho voluntário, que foi outra coisa que eu fiz também, contou ponto para mim. Então, como eu já conhecia o edital, né, os editais mais antigos, tudo isso foi muito importante para mim. E quando eu passei na primeira fase, e eu percebi que eu pontuava em quase tudo dentro do currículo, e as notas eram muito próximas, assim, se eu não me engano, eu posso estar me confundindo agora, mas eu acho que eu passei em 27º lugar na primeira fase, e assim, a minha diferença para o último lugar, que era tipo coisa de 3 ou 4 pontos, 3 ou 4 questões. E teve gente que estava dentro e que saiu por causa de arguição curricular. Bom, Aninha, a arguição é o momento em que a banca quer conhecer o candidato, né? Para você que vai passar pela entrevista, pelo processo da entrevista, é importante você trazer algo seu mesmo, né? Do seu interior. O que está escrito ali no seu currículo, a banca já sabe. Talvez eles te questionem sobre um ponto ou outro, mas eles querem saber quem é você para além do seu currículo, né? Tragam coisas pessoais, tragam coisas a respeito da sua individualidade, né? O que está além do seu currículo. O João compartilhou com a gente a experiência dele na entrevista do ano passado, que foi muito baseado na questão ética. Vale bastante a pena ouvir. A gente entrou numa sala de bate-papo, né, numa sala igual essa que a gente está tendo aqui, e os alunos foram sendo separados em grupos, né? Eles já avaliaram o nosso currículo, a gente mandava o currículo antes, a gente ia para uma sala, primeiro, que eles perguntavam se tinha mais alguma coisa que a gente queria colocar no nosso currículo, que a gente não citou, né, os pontos que estavam faltantes, e se a gente tinha ou não, e acabou esquecendo, para complementar com alguma coisa que não fosse especificamente o que tivesse escrito. E depois disso a gente era transferido para salas diferentes, nas quais a gente era colocado em situações éticas específicas, não necessariamente da medicina, e a gente não era avaliado necessariamente por médicos. Então, a gente era colocado em situações, por exemplo, de ter um amigo racista e como a gente agiria diante disso, ter um amigo que estava faltando plantão e como a gente agiria diante disso, e a gente era analisado não só por médicos, mas por psicólogos também, por outros funcionários, enfermeiros e tudo mais. E eram situações que tiravam a gente da nossa zona de conforto e mostravam um pouco a nossa capacidade de conviver em grupo, né, e como a gente seria como médico no dia a dia, que eu acho que isso, além das capacidades técnicas, né, que todos os alunos que passam lá têm, essa questão da convivência e da ética em si, né, lá eles valorizam muito ética, era colocada à prova, e isso acabou fazendo uma diferença absurda. Teve gente assim que subiu 10 posições, eu subi 6 posições, se eu não me engano, por causa de currículo e por causa de entrevista, e teve gente que subiu mais, teve gente que estava fora e entrou, e teve gente que estava dentro e saiu só por causa de arguição curricular. Então, acho assim, não deixem de dar valor a isso, porque realmente conta muito. Boa, Marcão. Acho que o depoimento do João foi muito bacana nesse sentido, né? Eu lembro que a minha experiência na entrevista para a clínica médica também foi muito parecida, assim, óbvio que era no contexto presencial, mas a gente teve algumas simulações de questões éticas mesmo, onde a gente era colocado na posição de residente, onde a gente foi colocado na posição de outros profissionais. Então, numa hora a gente estava trabalhando como garçom em um atendimento, por exemplo, na outra a gente estava discutindo questões dentro do hospital, não mais na função de residente, e é muito bacana. E o principal é que a nuance da banca não era perceber se você ia cometer uma infração, se você ia cometer aquele erro ou não, né? O cuidado era muito na análise verbal e não verbal. Então, se você tivesse, nossa, é lógico que eu ia cometer essa asneira, e ficasse falando pra banca, não, se tornasse irredutível, sem nenhuma empatia pela situação que estava sendo apresentada, isso também poderia contar como negativo pra você, né? Mas nem todas as bancas exploram esse mesmo mecanismo que a banca de clínica médica da USP explora. Então, por exemplo, quem tá vendo o edital vai olhar que a galera de cirurgia geral explora que você domine alguns procedimentos cirúrgicos, tipo a realização de uma apendicectomia. É possível que a banca te cobre esses detalhes durante a entrevista, né? Então, olhar o edital é mais do que fundamental. Para quem quiser saber, eu fiz a entrevista da cirurgia geral na USP São Paulo. Eu prestei cirurgia geral na USP São Paulo. Meu Deus, Marcão, não sabia disso. Pois é. E a entrevista foi bem tranquila. Eu tava com bastante medo e eles me questionaram exatamente sobre isso, assim. Quem é você
para além da medicina, o que você acha que um bom cirurgião pode trazer, né, de benefício, o que você acha que você pode agregar no nosso serviço. Eles foram bastante cordiais. Como ótimo assim. cirurgião, se tornou um excelente ginecologista, né? É isso aí. Mas as entrevistas, elas servem eu considero que servem para os dois lados também, né? Então, serve para a banca te conhecer e serve para você conhecer a banca também, né? Aquelas pessoas que estão te entrevistando, provavelmente, são pessoas importantes no departamento, né? Que vão te acolher ali durante a residência. Então, você já tem uma primeira visão do que você vai enfrentar, né? Do clima que você vai passar na residência. Isso é interessante a gente levar em consideração também, né, Aninha? Total, Marcão, realmente. E aí, quando tá todo mundo morrendo de ansiedade, dia 20 de janeiro de 2022, saem as notas da segunda fase. E, depois dos recursos, mesmo esquema da primeira fase, sai a lista dos convocados para fazer a matrícula. Essa lista sai dia 3 de fevereiro de 2022. Então, preparem os carnavais aí. Dia 3 de fevereiro de 2022 saem as listas. Nossa. A gente que é professor, né, Aninha? Como fica o nosso coração dia 3 de fevereiro? Mais ansioso que o deles, com certeza. Ansiosa demais por esse momento de emoção. Inclusive, quero ser convidada para os rolês de comemoração. Com certeza. E não aceito não como resposta, hein? Bora. Mas para quem vem de São Paulo fazer as provas, também é muito importante que vocês se preocupem com alguns outros detalhes, né? Então, a dica é tentar arrumar um local para ficar perto da prova. A gente sabe que aqui em São Paulo tem bastante trânsito. Com a pandemia dando uma trégua, assim, o trânsito tem voltado bastante. Então, geralmente as provas acontecem em horários mais de pico. A gente sabe que esse ano nem toda prova vai ser final de semana, que geralmente é mais tranquilo em termos de trânsito, né? Mas ficar perto do local, seja alugando o Airbnb, ficando na casa de algum colega, vai ser muito importante nessa etapa, né? Com certeza, Aninha. Saber, assim, quais são os bairros mais próximos. Óbvio que a gente não tem a data a localização de todas as provas, mas tradicionalmente é geralmente no mesmo local. Ou mesmo que não seja, dá pra deixar pra agendar isso mais perto também. Não é como passagem de avião que vira... custa o olho da cara quando a gente vai comprar. Aumenta R$1.000 depois de 2 semanas. Não, galera, já compra passagem de avião, pelo amor de Deus. Exato. Enfim, acho que o recado importante é que vocês se organizem para que não tenha nenhum entrave logístico, nada que atrapalhe vocês nesse momento de brilhar nas provas. Boa, exato. Nada de correria, né? Vamos com calma. Aninha, para dar um reforço, vamos falar pro pessoal o que não fazer no momento da inscrição. Marcão, acho que não dá pra não pagar o boleto. A gente vai pagar, bater na tecla do boleto de novo. Total. Esquece esse negócio de cringe, porque nós aqui é cringe, mas a gente tá inscrito, a gente faz na residência. É boleto, tem que pagar o boleto. Não esquece das datas de inscrições, né? Também é muito importante. Não deixa de ler o edital, às vezes tem características super importantes ali também e que podem ser um diferencial de vocês na hora da prova, né? Com certeza. E, Aninha, também a gente fala tanto da preparação, né? Dessa coisa da angústia da hora da prova, que tem gente que perde um pouco a noção e acha que vai pontuar mais se virar à noite da véspera da prova estudando, se tentar estudar tudo no último segundo, levar milhares de tabelas e ficar lendo. Tipo, isso não acontece, né? Você precisa tirar um tempo pra você precisa balancear, alinhar os seus chakras, né? Você precisa voltar, se centrar em você mesmo para fazer uma boa prova. Isso é tão ou mais importante até do que toda a preparação que você fez o ano todo, né? Total. Dormir bem, se alimentar bem, né? Nada de comer umas coisas esdrúxulas, experimentar, tipo, não sei o que ali da Augusta, tipo, comida de rua da Augusta. Não, na véspera da prova, não. No pós-prova, tudo bem. Total, Marcão. Eu sou assim, totalmente faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu era dessas loucas que queria tentar ver todo o conteúdo na véspera. Obviamente não oriento isso pra ninguém, assim. Realmente a gente fica muito mais desgastado e não vai trazer nenhum retorno, né? A gente se ilude, inclusive vira um ciclo vicioso, assim, porque eu acho, nossa, eu só acertei essa questão porque eu vi isso ontem. Se eu não tivesse visto, não teria dado certo. E aí a gente entra num looping infinito e bastante desastroso, né? Talvez a gente teria ido até melhor se estivesse completamente descansado, com a mente bem limpa pra tudo isso, né?
Com certeza. Boa. E aí, pra fechar esse episódio com chave de ouro, o João Gabriel deixou um conselho final aqui pra vocês. Mas antes de rodar, eu queria agradecer imensamente pela disponibilidade de conversar com a gente. Ouvir quem faz a prova faz toda a diferença pra acalmar os corações de quem vai prestar residência aqui na USP nesse ano. Então, muito obrigada, João. E pode rodar o momento de sabedoria dele aí, produção. Olha, a minha dica para as pessoas que vão prestar a prova da USP são as seguintes, né? Primeiro de tudo, não tenha medo da prova da USP e não duvide da sua capacidade de passar na USP. Eu acho que a gente se sabota muito, a gente acha que a gente não é capaz e lá de dentro hoje eu vejo que, assim, a gente tem excelentes alunos lá, obviamente, todos são muito bons, mas que muita gente, a grande maioria, não acreditava que era capaz de estar na USP. Então, assim, é um mito que a gente tem que tirar um pouco, né? Que a gente é capaz de passar numa prova dessa tão concorrida. A segunda dica é faça provas. Isso eu acho que o pessoal está careca de saber. A banca da USP ela é muito conhecida por ter provas que não são questões difíceis, não são questões sacanas, mas são questões muito inteligentes. Então, a partir do momento que você entende que você está fazendo uma questão inteligente, você não é tão ingênuo para certas coisas, e você sabe também que a prova não vai querer te sacanear. Então, você conhecer a prova muito bem e saber da inteligência da prova te ajuda na sua preparação a desenvolver raciocínio clínico. E se você tiver raciocínio, assim, acho que você mata a maior parte da prova da USP, por mais que seja uma prova difícil. Então, acho que é isso. Assim, não tenha medo de acreditar que você consegue passar, porque você consegue se você se preparou bem ao longo do ano. E assim, pense que você estará fazendo uma prova inteligente. Então, seja inteligente nessa prova que você vai conseguir matar ela, com certeza. Então é isso, pessoal. Se você gostou do episódio, compartilha com aquele seu colega, aquele seu amigo que vai prestar USP São Paulo. Ouve esse podcast de novo com calma. Manda as dúvidas pra gente, conversa com a gente. Às vezes só de mandar uma mensagem, só de fazer um desabafo, aquela ansiedade já vai embora. E a gente tá aqui pra vocês, beleza? Isso aí, Marcão. A gente sabe que esse momento de provas é bastante puxado, pode ser muito difícil até do ponto de vista emocional, assim, mas a gente vai estar aqui no podcast Projeto R1 São Paulo com vocês para dar aquele apoio e dicas valiosíssimas para essa fase. Logo vocês vão estar mergulhando de cabeça nas provas e depois que elas passarem, a gente com certeza vai comemorar junto. Inclusive com festinha, né, Marcão? Shining, todo mundo shining, brilhando. Pessoal, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Siga a Medway no YouTube, no Instagram, onde quer que você veja a Medway, pode seguir que a gente tem conteúdo legal. A gente vai conversando com vocês por lá, tá bom? Depois a gente volta com mais um episódio, então, do Projeto R1 São Paulo. Um beijo pra vocês e até mais. Beijo, galera!